minha mocidade. Diga agora, Israel: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranque, com o qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, cântico dos degraus, ou em algumas outras versões, salmos de ascensão. Salmos de ascensão. Degraus, subir. Realmente, que venhamos nessa noite, realmente, subir até o coração de Deus. Ascender até o coração de Deus. Que nessa noite possamos nos elevar. Aleluia, glória a Deus. Salmo 129. O título dessa pregação é Perseverando na Dor. Aleluia, perseverando na dor. Quem estava aqui logo no início do culto, a nossa missionária Isabelle foi falando sobre a igreja de Filadélfia. Foi falando de um povo, um remanescente, vamos dizer assim. Um povo que perseverou até o fim. São as 7 igrejas, as cartas para as 7 igrejas lá em Apocalipse. E uma dessas igrejas é a Filadélfia. E algo que nos toca muito é quando Deus vai falando, quando a palavra vai falando da igreja de Filadélfia. Apesar da pouca força que tens, alcançaram, conseguiram, venceram. Apesar da pouca força, aleluia, eu vou ler lá com meus irmãos. Apocalipse 3, no 7. Aleluia. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Tendo pouca força, guardastes a palavra. Aleluia. Aqui nós vamos ver no Salmo 129, o início já nos diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Aleluia. Diga agora, Israel: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. É um povo que desde o primórdio, desde o início desse povo, esse povo estava sofrendo dores e padecendo enfermidades. Um povo que sofria por demais, passava por muitas lutas e dores. Mas apesar disso, apesar dessa tanta dor, vai dizer: todavia não prevaleceram contra mim. A mesma palavra que está escrita aqui está escrita lá na igreja de Filadélfia. Apesar da pouca força, vocês guardaram a palavra. Apesar da dor, guardaram a palavra. Então, é possível sofrer dor sem sofrer derrota. Oh, glória! É possível. É possível nós estarmos com dores, mas não vir do inimigo. É possível nós estarmos tristes e angustiados e essa tristeza não vir do inimigo. E é possível estar padecendo dores e mesmo assim resistir. É possível sofrer dor sem sofrer derrota. É possível. O povo de Israel conseguiu isso. E nós também vamos conseguir. Porque a palavra, ela é verdadeira, ela é fiel e ela se cumpre. E lá em Filadélfia está falando. Filadélfia, na igreja de Filadélfia já se cumpriu. Já se cumpriu. Apesar da pouca força, guardaram a minha palavra. Apesar da
Santo. Hoje é conhecer o Espírito Santo. E é necessário conhecer o poder do Espírito Santo. É necessário conhecer o que o Espírito Santo é capaz de fazer por nós. Eu conheço as minhas dores, eu conheço. Eu sei o que eu passo todo dia. Mas todo dia Deus olha para mim e fala: você consegue. Eu falo: Senhor, vou largar tudo, vou sair. Não vai dar mais, Pai, não dá mais. Eu vou embora, eu vou embora. Todo dia, eu vou embora, não aguento mais. Senhor, não dá, não dá. Mas o Senhor vai lá e fala: consegue, consegue, mais um pouquinho. A palavra de Deus fala para cada dia o seu próprio mal. Cada dia, se nós pensarmos cada dia o seu próprio mal, acho que dá. Dá. O Espírito Santo, o Deus desconhecido. Nós falamos muito Pai, Filho e Espírito Santo. Nós falamos de Deus, nós falamos de Jesus e o Espírito Santo. Quem é a terceira pessoa da Trindade? Quem é o Espírito Santo? Quem é? O que Ele pode fazer por nós nessa noite, durante a nossa vida aqui na terra? O que Ele pode fazer por nós? O que Ele já está fazendo? Apesar das lutas de hoje, nós estamos aqui reunidos. Apesar disso tudo, apesar de não ter roupa, eu vim. Apesar de dor de cabeça, vim. Apesar de dor no corpo, nós viemos. Apesar de tantas lutas, apesar de tantas batalhas, apesar dos nossos familiares ficarem: não presta isso, você vai para a igreja. Tanta coisa para fazer, você vai para a igreja. Você vai adorar a Deus? Vai adorar a Deus, apesar de tudo isso. O que nos move até aqui? O que nos traz até aqui? O que nos faz não deixar, não largar? Por inteiro, nosso Pai. Tem um louvor que eu gosto muito, que fala sobre a glória. Assim como esse que eu louvei aqui agora. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Clama por glória, clama pela presença. Quem já ficou, quem já desfrutou da presença, não consegue mais viver mais. De qualquer forma. O que nos faz voltar? Eu sei o que me faz voltar. Eu não consigo largar. Eu me lembro de um pastor falando assim. O irmão chegou nele e falou sobre muitas dores. Não dá mais, eu não consigo mais, não dá pra mim, não dá mais. O pastor olhou: é verdade, irmão. O pastor falou: é verdade, não dá mais não. Vamos sair então, vamos sair. Não vamos mais para a igreja, não vamos. Vamos lá, vamos beber, vamos nos prostituir, vamos nos drogar. Vamos lá, vamos eu e você, vamos lá. O irmão olhou com choque para o pastor. Pastor, não, vamos lá, você está certo. Você está certo, vamos lá. Vamos beber, vamos se drogar, vamos lá. Não está certo, você está certo mesmo. Não dá mais, é impossível. Mas pastor, não tem como, pastor. Por que não tem como? Você falou que não tem jeito. Você falou que não tem jeito. Por que não tem como? Mas é porque você não faz agora. Porque você ainda não fez. Por que você ainda não fez? Meu Jesus, não dá para largar, meu Jesus. Não consigo. Uma obra maravilhosa que Deus faz na minha vida, que faz na vida acredito que também um dos meus irmãos, é que quando nós pecamos, logo vem uma tristeza em nosso coração. Logo vem a tristeza. Deus fez separação entre o prazer e a alegria. Deus fez separação. Não tem como ter alegria sem Deus. E não tem como ter prazer verdadeiro sem Deus. Aí o mundo fala que tem prazer, que existe prazer, que tem como ter prazer sem Deus. E é impossível
possível. Eu acho possível. Deus de fato fez separação entre o prazer e a alegria. Porque quando eu busco o prazer sem ter o meu Jesus, sem ter a alegria de Deus, depois do prazer vem a tristeza. Depois da bebedice, vem a tristeza. Depois que a onda passa, depois que a onda do fumo passa, vem a tristeza, a solidão. Depois de se prostituir, a tristeza, a solidão, aquele sentimento de que estamos sujas e não importa o quanto a gente tome banho, quanto a gente se lave, ainda há solidão, ainda tem aquele sentimento de impureza. Deus fez separação entre o prazer e a alegria, e a cada dia mais Ele aumenta isso nos filhos dele. Ele aumenta isso em nós. Quanto mais nos aproximamos dele, mais Deus faz separação entre o prazer e a alegria. A alegria você só encontra em mim. A alegria nós só encontramos em Deus. E para que venhamos desfrutar o prazer, tem que ter alegria em Deus. Alegria em Deus. Se nós temos Deus, nós conseguimos ter o prazer verdadeiro. Mas sem Ele, o prazer vem a tristeza. Depois do prazer vem a tristeza. Aleluia. Nós podemos sofrer dor sem sofrer derrota. A carne clama. A carne é algo que, meu Deus do céu. Mas é possível sofrer dor sem sofrer derrota. É possível. É possível. É possível porque já fiquei me tremendo toda, querendo algo. Sofri dor, mas ainda no final eu tive alegria. Porque eu não cedi. Porque eu não cedi. Aleluia. Então a primeira lição que nós aprendemos com esses salmos é: você pode sofrer dor sem sofrer derrota. Porque vai dizer assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Desde a minha mocidade eu tenho sofrido dores e enfermidades. Desde a minha mocidade. Mas não prevaleceram contra mim. Não prevaleceram. Ele não vai prevalecer contra nós. Apesar de tudo isso, o Espírito Santo nos dá força o suficiente, nos dá força no momento certo, para no meio da luta nós não cedermos. Não vão prevalecer contra nós. A dor não vai prevalecer contra nós. A tristeza não vai prevalecer contra nós. O prazer não vai prevalecer contra nós. Aleluia. Nós sabemos que a palavra tem poder. Nós sabemos. E nós precisamos dizer isso para nós mesmos. Carne, você é submissa ao Espírito. Prazer, você é submissa ao meu Deus. Prazer, você é submisso ao meu Deus. Alegria, você está submisso ao meu Deus. Aleluia. Vamos para a segunda lição. Deus estabeleceu um limite para o seu sofrimento. Aleluia. Diz assim: os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Apesar de tudo isso, vai ter um final. Vai ter um final para o sofrimento. Vai ter um final para a dor. Vai ter um final. Existe um final para tudo isso. A dor não dura para sempre. Assim como a noite não dura para sempre. Logo vem amanhã e vem bem rápido. Vem bem rápido. O sofrimento, isso, é isso. O que é 100 anos
Vamos comparar com números reais, números que a gente pode conhecer. O que é 50 anos para 300 anos? Não é nada, né? É uma vírgula, uma vírgula. O que é 100 anos para 500 anos? Uma vírgula, uma vírgula. O que é essa pequena vida que nós temos? Um pequeno momento para uma eternidade. Eu creio, aleluia. A dor tem um tempo determinado e ela logo vai acabar. Logo vai acabar. O momento com os pais vai acabar. O momento com os pais que são tóxicos, vamos dizer assim, vai acabar. O momento que eu estou passando fome vai acabar. O momento que eu não tenho roupa para me vestir vai acabar. O momento que eu vejo todo mundo tendo oportunidades e eu não tendo também vai acabar. O momento das portas fechadas vão se acabar, porque lá está escrito, porque está escrito que as portas se abrirão. Se abrirão. Levantai portas as vossas cabeças. Sabe o que significa? Que os portões celestiais estão abrindo, estão abrindo, estão abrindo, nós vamos nos adentrar. Glória a Deus. As portas fechadas têm tempo determinado para acabar. Mas aqui na palavra também fala que nós veremos a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu não preciso esperar só lá em cima, eu posso esperar aqui na terra também. Que o momento de dor vai acabar. Vai acabar. Vai abrir aquela porta lá e você vai adentrar por ela. O momento de choro vai acabar. Esse momento de súplica, Senhor, Senhor, por favor, faz ele se voltar para ti, faz ela se voltar para ti, também vai acabar. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai acabar, vai acabar. Nós vamos conseguir. Apesar da pequena força, guardaram a fé, perseveraram no amor, perseveraram no amor. O amor nos leva aonde a obrigação não é capaz de nos levar. Por obrigação, eu limpo a casa, mas por amor, eu mantenho ela. Por obrigação, eu posso ir para a escola, por obrigação. Mas por amor, eu vou estudar para tirar meus pais desta vida que eles estão vivendo. Está vendo a diferença? A obrigação nos leva aqui, mas o amor nos leva aqui. E Deus quer que nós amemos. Deus quer que nós amemos Ele. Não só por obrigação, não só porque está escrito, mas porque nós o amamos. E Ele nos ama. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos ama e Ele tem prazer em dar o reino. Ele tem prazer em abrir aquela porta. Aleluia, Ele tem prazer em finalizar a dor. Caso contrário, Ele não colheria as lágrimas em odres. Aleluia. Como está escrito na palavra. Tudo que está escrito na palavra é verdadeiro e fiel. E se Deus fala que Ele carrega as nossas lágrimas em odres, Deus tem prazer em abençoar o povo. Satanás tenta a todo momento tirar isso. Não. Se você fizer isso, Deus não vai te abençoar. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus vai parar de te amar. Mentira de Satanás! Mentira de Satanás! Deus ama o tempo todo. Deus nos ama o tempo todo. É através do amor dele que nós nos mantemos de pé. Aleluia. Não é por muito nós o amarmos, mas por muito que ele nos amou. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. E Deus nos ama. Deus nos ama o suficiente para abrir. Deus nos ama o suficiente para fechar. Deus nos ama. Aleluia.
para a nossa dor. Tem um limite, tem um tempo determinado, uma hora determinada. E quando Ele fala acabou, acabou. Essa peleja não é sua, mas é de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, nós podemos sofrer dor sem sofrer derrota. Existe um limite para o nosso sofrimento. E o terceiro, em Cristo, nossa vitória está garantida. Aleluia. Vamos ler. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e volte para trás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca, antes que se arranque, com o qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. O Senhor, no verso 4, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Se nós formos ler o texto está muito assim, ó. Será, acontecerá e fará, ou seja, no futuro. Mas sejam como, vai ser, sejam como. Aleluia. Mas aqui fala, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Enquanto o texto vai falando sobre futuro, não, o meu inimigo será, e que sejam, e nós vamos orando para que seja assim, e que seja lá, mas quando fala, o Senhor é justo, cortou, quando fala das bênçãos, é certeiro, é vitória, já fez, já cortou, Ele cortou. Para os inimigos será, e acontecerá, e isso, mas para nós, o povo de Deus, Ele cortou, Ele já fez, a vitória já está garantida. Aleluia. Já está garantida, a vitória está garantida. A palavra fala que nossa alma, nosso espírito, já está descansando lá. Já está. Nós aceitamos Jesus, já o confessamos e agora estamos caminhando. Nosso espírito já descansa lá. Nós estamos aqui, mas nós já estamos lá com Ele, desfrutando. Já temos um novo nome, já temos vestes. Glória a Deus, aleluia. Nós já estamos lá. A dor, tem o sofrimento, mas nós já estamos lá. Nós já estamos lá. O tempo para Deus é um pouco diferente. Um dia pode ser 1000 anos como um dia. O passado, o presente e o futuro, para Deus é a mesma coisa. É difícil imaginar isso, né? O passado, o presente e o futuro para Deus é um só. Só tem uma linha para Deus. Para a gente não, o passado é para lá, o presente aqui, o futuro é lá. Para Deus já é a mesma coisa. Já é vitoriosa, já aceitou Jesus, já está caminhando, já é minha filha, já é vitoriosa, já ganhou os portões celestiais, já ganhou, já fez, já aconteceu. Aleluia. Já aconteceu. Aleluia. O que acontece, meus irmãos, é as vozes do inimigo na nossa mente. As vozes do inimigo falam, você não vai acontecer. Percebeu como Satanás fala? Não vai acontecer no futuro. Não vai acontecer. Aquela porta não vai se abrir. Você não vai passar. Não vai acontecer. Isso é a voz do inimigo. É a voz do inimigo. Ele fala do futuro, coisa que ele não tem poder. Aleluia. O nosso inimigo, Satanás, não sabe do futuro. Só quem é onipotente, onipresente e onisciente é Deus. Satanás não está a todo tempo conosco. Não está a todo tempo ao nosso derredor. Não
mentiras de Satanás. Em Cristo, a vitória está garantida. Já está garantido. Não deixe, meus irmãos, que Satanás entre na mente falando que não vai, não vai, não vai. Já aconteceu. Já aconteceu. O milagre já aconteceu. Já aconteceu. Aleluia. Então as 3 lições de hoje. Aleluia. As 3 coisas que nós aprendemos hoje. 1. Podemos sofrer dor sem sofrer derrota. Aleluia. Deus estabeleceu um limite para a dor. E 3. Em Cristo a vitória está garantida. Aleluia. Como vamos botar em prática esses 3 ensinamentos de hoje? Glória. Porque a palavra também fala: não sejam somente ouvintes, mas praticantes. Praticantes. E nós temos que praticar a palavra, senão ela vai embora. A palavra é levada embora. Nós esquecemos. Então, como nós vamos praticar durante a nossa vida essas 3 palavrinhas, essas 3 palavras? Nós vamos entender, vamos começar a entender. Que a derrota, vamos começar a entender que a dor não quer dizer derrota. Quando nós estivermos chorando em uma tristeza profunda, isso não é derrota. Não é derrota. Se eu cair, não quer dizer morte. Dá para se levantar. Oh, glória, aleluia. Dá para se levantar. Aleluia. Se eu pecar, me levanto e tento de novo. Eu tento de novo. Dor não é derrota. Não é derrota. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Quando eu cair, eu me levanto. Dor não é derrota. Dor não é derrota. Nós também vamos botar em prática isso aqui, ó. Existe um tempo. Existe um tempo. Aleluia, eu creio, Jesus. Eclesiastes 3. Tem um tempo para todos os propósitos debaixo da terra. Quando parecer que está no momento errado, quando parecer que Deus está atrasado, nós vamos nos lembrar que existe um tempo determinado. Que o sofrimento também tem tempo determinado. Que assim como tem um tempo de gestação, o tempo de criança, o tempo de adolescente, tem um tempo. Tem tempo para tudo. Vamos botar em prática o tempo. O tempo. E não vamos esquecer que a vitória com Deus está garantida. Quando vierem as vozes do inimigo, você vai se lembrar: com Deus já aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Agradeço ricamente a oportunidade. Aleluia, glória, glória, glória.